Paz do Senhor, meus irmãos, muito bom estarmos juntos nesse tempo de celebração. Louvamos a Deus pela tua vida, louvamos a Deus pela tua família, louvamos a Deus porque nós todos temos estado juntos para esse tempo de celebração. E louvamos, como já temos dito, louvamos a Deus porque Ele tem disponibilizado à igreja dele os recursos necessários para que nesse período nós mantenhamos os nossos cultos e juntos celebremos ao nosso Deus. E queremos agradecer ao Senhor por isso. Feche seus olhos e vamos orar. Senhor Deus e Pai, muito obrigado. Muito obrigado porque nós podemos, nesse tempo em que o mundo passa por uma situação tão adversa, podemos manter os nossos encontros como igreja, aprendendo da Tua Palavra, tendo o nosso tempo de adoração ao Senhor por meio dos cânticos, podemos orar falando com o Senhor. Muito obrigado mesmo por toda a tecnologia que o Senhor coloca à disposição da Tua igreja. Que haja em nós a sabedoria para a utilização desses recursos, para que em tudo o Teu nome seja glorificado. Rogamos ao Senhor que fale conosco mais uma vez nesta noite, e assim o fazemos em nome de Jesus. Amém. Amém? Se você tem acompanhado a nossa exposição do livro de Judas, você vai se lembrar que Judas é o meio-irmão de Jesus. Ele se apresenta como servo de Cristo, irmão de Tiago, e ele é aquele que pegou, digamos assim, na pena para escrever aos irmãos sobre a salvação. Este era o propósito dele, sobre o conjunto de doutrinas que eles haviam recebido dos apóstolos. Mas quando ele percebeu uma situação na igreja, ele então escreve, ele muda de assunto e chama os irmãos para juntos lutarem em favor da fé. E é por isso que a nossa série de mensagens baseada no livro de Judas tem como título Em Defesa da Fé. E aí então ele vai falar para esses irmãos o motivo dele estar escrevendo sobre isso. A questão é que havia introduzido ou se infiltrado na igreja homens ímpios. E esses homens ímpios, eles promoviam uma série de coisas erradas dentro da igreja. Por exemplo, tornando em libertinagem a graça de Deus, rejeitando o senhorio do Senhor Jesus Cristo. Esses homens, eles acabaram sendo comparados por Judas como aqueles que saíram do Egito, se tornando pessoas incrédulas. Judas também comparou a eles aos anjos, lá de Gênesis capítulo 6, que foram insubordinados, deixaram sua habitação natural, vieram para a terra e aqui se envolveram com as mulheres. O que a gente percebe, Judas vai falando ainda que esses homens são como aqueles de Sodoma e Gomorra. Eles são como aqueles imorais. E mais, Judas vai continuando e a gente pôde perceber que eles eram sonhadores que contaminavam o corpo. Eles eram pessoas que rejeitavam a autoridade. Eles difamavam os anjos e não seguiam bons exemplos. E o bom exemplo que Judas levanta e conta para nós é o exemplo do arcanjo Miguel, que quando contendeu com Satanás, disputando o corpo de Moisés, não ousou proferir palavras difamatórias contra Satanás, mas simplesmente disse: o Senhor te repreenda. Esses homens que Judas está citando, eles não seguiram o bom exemplo do arcanjo Miguel, mas seguiram o modelo de Caim, o modelo de Balaão, o modelo dos filhos de Coré. E Caim foi o primeiro assassino, Balaão, alguém que amava o dinheiro, e os filhos de Coré foram insubmissos à liderança. Estes homens são um perigo para a igreja, disse Judas, porque eles são como aquelas rochas que ficam escondidas no mar e que o navio vai e bate. Esses homens são pessoas que pensam apenas em si mesmos, pastores que cuidam de si mesmos. Eles são como nuvens sem água, parece que vai trazer grande chuva, mas no final das contas não trazem nada. Eles são como árvores secas, sem fruto, sem folhas, não oferecendo nem alimento e nem sombra para descanso.
Eles são como ondas bravias que ficam espumando sujeira. Eles espalham suas heresias por vários lugares, por todos os lugares. E esses homens, como disse Judas, são como estrelas errantes. Eles simplesmente estão aí perdidos. O que Judas então conta para nós e falou aos seus leitores originais é que esses homens, o que esperava esses homens era a condenação da parte de Deus. Deus iria trazer a condenação sobre eles. E quando a gente chega no versículo de número 16 de Judas, que você já pode abrir a sua Bíblia, você vai perceber que Judas vai terminar essa parte em que ele fala sobre esses homens. Ele vai terminar dizendo que esses homens, eles vivem a reclamar e a se queixar, são dominados pelos próprios desejos, e a boca deles profere coisas muito arrogantes, e sempre eles estão adulando pessoas por interesse. Judas então fecha esta primeira parte do livro falando a respeito desses homens, dizendo como eles são. Só vivem a se queixar, eles só vivem dominados pelos seus desejos e mais do que isso, o interesse deles é adular pessoas para tirar proveito delas. E esse versículo, na verdade, acaba sendo gancho para entrar na segunda parte da carta, que aí sim, de fato, Judas vai explicar como defender a fé. E hoje, então, olhando para alguns versículos, nós queremos ver como Judas orienta os seus leitores originais a defenderem a fé. Como que eles deveriam fazer? E, ao mesmo tempo, vamos aprender como também defender a fé, visto que não foi só naquela época de Judas que homens hereges se infiltraram na igreja de Cristo. Hoje também nós temos homens e mulheres que se infiltram na igreja de Cristo, pregando heresias, falando coisas que a Bíblia não diz, levando pessoas ao pecado e decepcionando muitas pessoas. E aí Judas agora, a partir do verso 17, ele vai falar com os seus amados sobre como defender a fé. Olha na sua Bíblia, o verso 16, ele falou então as últimas coisas a respeito daqueles homens. Eles vivem só a reclamar, dominados pelos seus prazeres, e vivem adulando as pessoas, buscando tirar vantagem delas. Aí verso 17, mas vós, amados, ao contrário desses homens, lembrai-vos do que foi previsto pelos apóstolos de nosso Senhor Jesus Cristo, os quais vos diziam, nos últimos tempos haverá pessoas que zombarão, dominadas por seus desejos ímpios. Estes são os que causam divisões, vivem conforme suas tendências naturais e não têm o Espírito. Mas vós, amados, edificando-vos sobre a vossa fé santíssima, orando no Espírito Santo, conservai-vos no amor de Deus, esperando a misericórdia de nosso Senhor Jesus Cristo para a vida eterna. E mostrai compaixão para com alguns que estão em dúvida, e salvai-os arrebatando-os do fogo, e a outros demonstrai misericórdia com temor, tendo repugnância até da roupa manchada pela carne. Observe então que nesses versículos do 17 ao 23, Judas vai falar para os seus leitores, e que serve também para nós, como é que se deve defender a fé. Mas antes da gente continuar, tem o desenho das crianças. Crianças, hoje vocês vão fazer um desenho que, pelo que vocês já têm feito de desenho, esse é um desenho simples. Vocês vão desenhar na folha de vocês uma Bíblia. Pode pegar a folha, desenhá-la, colocá-la na posição de paisagem, deitada, e aí você vai desenhar uma Bíblia. Tá? Um livro representando uma Bíblia, tá joia? É isso que você vai desenhar hoje. E nessa Bíblia você vai escrever um versículo. E o versículo vai ser o seguinte, papai e mamãe anota aí para depois passar para os seus filhos, para eles escreverem. E vocês vão escrever com a ajuda do papai ou não. Se vocês já conseguirem escrever sozinhos, podem escrever sozinhos. E o versículo é o seguinte:
crescendo na fé colocada em Cristo. Vou repetir. Crescendo na fé colocada em Cristo. Esse é o versículo de número 20. É um resumo do versículo 20. Qual é a ideia do desenho? Essa Bíblia, e nessa Bíblia, esse versículo, indicando que a melhor maneira de nós defendermos a fé é estarmos tendo uma grande amizade com o Senhor Jesus, andando certinho nos caminhos dele, fazendo aquilo que ele manda a gente fazer. Então, por isso, crescendo na fé colocada em Cristo. Assim como vocês, crianças, estão crescendo e vão crescer e de repente passar o papai e a mamãe, todas as pessoas que acreditam em Jesus precisam também crescer cada vez mais na fé. E a gente, nesse sentido, nunca para de crescer. Por mais que já estejamos na igreja há muito tempo, a gente sempre vai crescendo, crescendo, crescendo. Então, vão fazendo o desenho aí para no final vocês enviarem para o grupo da igreja no WhatsApp. Tá joia? Então, vão desenhando aí. Pode pintar a sua Bíblia, usem a criatividade que vocês sabem fazer isso muito bem. E voltando aqui, Judas, nesses versículos, vai ensinar os irmãos daquela época e ensina a nós como defender a fé. E é muito simples. 3 coisas ele fala. Primeira coisa, lembrando ou lembrar daquilo que foi previsto pelos apóstolos. Esta é a primeira coisa que ele fala aí, já a partir do versículo 17. Segunda coisa, ele fala levar a vida cristã a sério. Levar a vida cristã a sério é a segunda coisa. Primeira, lembrar daquilo que foi previsto pelos apóstolos. Segundo, levar a vida cristã a sério. E terceiro, lidar amorosamente com aqueles que são espiritualmente ou estão espiritualmente fracos, ou os hereges, ou esses homens ímpios. 3 coisas. Lembrar do que os apóstolos falaram, do que eles previram. Levar a vida cristã a sério. E lidar amorosamente com estas pessoas. Veja aí o verso de número 17 até o verso 19, nós encontramos a primeira coisa. Lembrar o que foi previsto pelos apóstolos. E ele disse isso aqui. A gente vê lá no versículo 17 que ele diz, olha, lembrai-vos do que foi previsto pelos apóstolos. E o que eles previram? Verso 18. Nos últimos tempos, haverá pessoas que zombarão, dominadas por seus desejos. Então, isso já havia sido previsto. O apóstolo Paulo, quando escreve a Timóteo, lá na sua segunda carta a Timóteo, capítulo 3, versículos de 1 até o 5, ele fala o seguinte para Timóteo, 2 Timóteo 3, de 1 a 5. Sabe, porém, que nos últimos dias haverá tempos difíceis. Pois os homens amarão a si mesmos, serão gananciosos, arrogantes, presunçosos, blasfemos, desobedientes aos pais, ingratos, ímpios, sem afeição natural, incapazes de perdoar, caluniadores, descontrolados, cruéis, inimigos do bem, traidores, inconsequentes, orgulhosos, mais amigos dos prazeres do que amigos de Deus, com aparência de religiosidade, mas rejeitando-lhe o poder. Afasta-te também desses. Observe que a lista que o apóstolo Paulo cita é bem extensa. E para você se situar, Paulo escreveu antes de Judas. Por isso que Judas fala, lembra do que os apóstolos previram. Por isso que Judas chama a atenção, irmãos, não precisa ficar desesperado, achando que isso é o fim do mundo, que é a primeira vez que está acontecendo. Não. Isso já aconteceu e o apóstolo Paulo já falou sobre isso. E Judas está dizendo, olha, é só lembrar.
E esses homens que estão aqui, que o apóstolo Paulo falou, e que agora estão entre nós, versículo 19, Judas diz para ele, sobre eles, lá em Judas 19, que eles causam divisões, que eles vivem conforme suas tendências naturais, e que eles não têm o Espírito. Eles causam divisões na igreja. Eles se infiltram, lembra que nós já vimos aqui em Judas, que eles vão para as festas, para os banquetes, e eles então vão influenciando as pessoas, fazendo com que haja divisão na igreja, ao mesmo tempo que eles vivem baseados nos seus prazeres. Só que Judas faz uma afirmação interessante: eles não têm o Espírito. Em outras palavras, eles não são salvos. Paulo, quando escreve também a Timóteo, a mesma segunda carta de Paulo a Timóteo, 2 Timóteo capítulo 2 agora, versos de 6 a 9, Paulo fala basicamente a mesma coisa. Versículo 6 até o 9 do capítulo 2 de 2 Timóteo. Porque entre eles estão os que se intrometem pelas casas e conquistam mulheres tolas carregadas de pecado. Uma pausa aqui. A impressão ao lermos isso aqui não é que o apóstolo Paulo está falando dos nossos dias, de homens que têm aparência de religiosidade, mas invadem casas e se corrompem com mulheres, se envolvem com mulheres. E aí também a gente pode pensar como ele estava lidando com uma sociedade em que a liderança era basicamente, predominantemente masculina. Ele fala então de homens. Mas quando a gente pensa hoje em dia em que nós temos líderes, tanto homens como mulheres, estas imoralidades acontecem tanto com homens como mulheres. Homens e mulheres líderes têm seduzido pessoas e se envolvido com elas, promovendo imoralidade. E continuando a leitura de 2 Timóteo 2, de 6 a 9, depois que fala que esses homens intrometem pelas casas e conquistam mulheres tolas, carregadas de pecado, dominadas por várias paixões, que estão sempre aprendendo, mas nunca podem chegar ao pleno conhecimento da verdade. E a semelhança de Janes e Jambres, que resistiram a Moisés, eles também resistem à verdade. São homens de entendimento corrompido e reprovados na fé, a mesma ideia de sem o Espírito, quer dizer, não são salvos, mas eles não irão adiante, pois sua insensatez será revelada a todos, assim como aconteceu com aqueles. Percebe? Judas fala para os seus amados: olha, só lembrar do que foi previsto pelos apóstolos. E o apóstolo Paulo, um dos que fala sobre isso, quando ele fala dos homens imorais, desses que estavam causando uma série de problemas na igreja, levando heresias, ele vai se lembrar de Janes e Jambres. O que o apóstolo Paulo talvez está tentando mostrar é que não é exclusividade do tempo de Judas esse tipo de pessoas, nem mesmo no tempo dele, Paulo, era a exclusividade, mas isso vem desde os tempos antigos. Quando Moisés estava lá no Egito, homens se levantaram com aspecto de religiosos, magos, homens entendidos, e eles vão lá e desafiam o poder de Deus. Na verdade, não é exclusividade do nosso tempo, nem de Judas, nem de Paulo, nem de Moisés. Esses homens estão no mundo desde que o pecado entrou no mundo. E a primeira maneira que Judas ensina aos seus amados e que nós precisamos aprender para combater ou defender a fé é primeiramente nos lembrando: isso já foi previsto. Então não precisamos entrar em desespero ou achar que é coisa de outro mundo quando vemos alguns escândalos ou quando percebemos pessoas tentando introduzir na igreja heresias. Isso sempre aconteceu. Por isso, a primeira coisa que eu e você, nós precisamos fazer é lembrar daquilo que foi previsto pelos apóstolos. Mas como que eu hoje vou lembrar? Para eu lembrar do que foi previsto pelos apóstolos, eu preciso ler a Bíblia. E aí entra aquilo que a gente costumeiramente fala a cada um dos irmãos.
precisamos ter regularidade, disciplina, desejo de ler as Escrituras, para poder aprender o máximo que pudermos dela. Lermos a Bíblia toda, pararmos e fazermos as nossas anotações. E aí então, quando vermos algumas coisas acontecendo, perceberemos, isso já estava escrito lá na Bíblia. Não preciso entrar em desespero. Então a primeira coisa que Judas fala é: lembrai-vos do que foi previsto pelos apóstolos. Mas ele continua lá no verso 20, dizendo que é necessário levar a vida cristã a sério. Essa é a segunda maneira de defender a fé. Leve a vida cristã a sério. De que maneira? Versículo 20: edificando-vos sobre a vossa fé santíssima. Em outras palavras, busquem levar a vida com Deus a sério. Busquem ser santos, como nosso Deus é santo, usando a linguagem de Pedro. A segunda maneira é levar a vida cristã a sério. Paulo também, quando escreve a Timóteo, lá em 2 Timóteo 2,15, ele fala para Timóteo: olha, Timóteo, procura apresentar-te aprovado diante de Deus, como obreiro que não tem de que se envergonhar, que maneja bem a palavra da verdade. O autor aos Hebreus, ele já dá um puxão de orelha nos seus leitores, dizendo para eles lá no capítulo 5, versículo 12, olha, vocês já poderiam ser mestres, mas ainda estão precisando ser ensinados, tratados como se fossem bebês. Um dos motivos daqueles leitores do autor aos Hebreus serem ainda crianças na fé é porque eles não se apegavam ao estudo das Escrituras. Por isso Judas fala: olha, edificando-vos na vossa fé santíssima, quer dizer, cresçam nessa fé, exercitem essa fé. É desta maneira que vocês vão de fato levar uma vida séria com o Senhor. E ele continua orando no Espírito. No mesmo versículo 20 ele vai dizer sobre isso, orando no Espírito. Quem é salvo tem o Espírito, quem é salvo é guiado pelo Espírito. Então automaticamente ele ora no Espírito. Algumas pessoas leem esse verso e acreditam ou entendem que seria orar em línguas. Mas ao que parece, Judas não está pensando nisso. Ele só está pensando que quem crê em Jesus tem o Espírito, é guiado pelo Espírito, e automaticamente quando ora em comunhão, em concordância com o Espírito. Simplesmente isso que Judas parece estar pensando. Alguém que vai defender a fé precisa levar a vida cristã a sério. E isso envolve santidade e envolve vida de oração, de consagração. E tudo isso tendo a conservação do amor, versículo 21, conservando-vos no amor de Cristo, no amor de Deus, já que Ele nos amou primeiro, nós o amamos, e a ideia é mantermos neste amor, como João fala, como o Pai me amou, assim também eu vos amei. Aí ele diz: permanecei no meu amor, capítulo 15, versículo 9 de João. Primeiramente, edificando-nos na fé santíssima, santidade, orando no Espírito, muito jóia, e agora o amor, fé, esperança e amor. E aí ele continua ainda nesse versículo falando sobre esta esperança que virá em Cristo. A ideia de Judas é levar a vida cristã a sério, envolve estas coisas: edificando-vos na fé santíssima, a santidade, orando no Espírito, essa comunhão com o Senhor, conservando-se no amor e esperando a revelação de Cristo. Podemos usar a linguagem esperando o retorno de Cristo. Esta é a maneira como eu e você e como os leitores originais, eles iriam defender a fé. Primeiramente, lembrando daquilo que foi previsto pelos apóstolos, isto é, não precisa entrar em pânico, já estava previsto que isso ia acontecer. Segunda coisa, levando Deus a sério, levando a vida cristã a sério, edificando-se na fé.
orando constantemente no Espírito e estando aí firmados no amor e na esperança. O Senhor vai voltar, vivendo como Paulo falou aos Colossenses, com a cabeça lá no alto, pensando nas coisas lá de cima, onde Cristo está e para onde um dia nós iremos. É claro, vamos pensar nisto, vamos querer o céu, mas sem desprezar o mundo. E ao mesmo tempo, não podemos querer o mundo a ponto de desprezar o céu, mas temos que ter o equilíbrio. Enquanto aqui eu vivo aqui para a glória de Deus, mas almejando o dia em que estarei com o Senhor lá no céu. É desta maneira que a gente faz. É dessa maneira que Judas está orientando os seus leitores. Lembra, já foi previsto que esses homens estariam no nosso meio. Levem uma vida cristã muito a sério, para que vocês, de fato, possam lutar, defender a fé como se deve defender. E observe que, quando a gente fala de defesa da fé, até alguns desenhos que as crianças fizeram, a gente falou para fazer espada, mas lembre-se, essa espada é a espada de Deus, o próprio Senhor agindo contra esses homens. A nossa parte não é sair brigando com ninguém. A nossa parte não é sair esbofeteando as pessoas que se mostram hereges e trazendo prejuízos à igreja. A nossa obrigação é lembrar o que foi previsto. A nossa obrigação é levar a vida a sério com Deus. E a nossa obrigação é lidar amorosamente com esses espiritualmente fracos ou carentes. Ou a gente pode usar a expressão lidar amorosamente com os hereges. Olha só o que começa dizendo o verso 22. Mostrai compaixão. Mostrai compaixão para com alguns que estão em dúvida e salvai-os, arrebatando-os do fogo. E a outros demonstrai misericórdia com temor, tendo repugnância até da roupa manchada pela carne. Tem uma versão, a nova versão internacional, a NVI, que cita os mesmos versículos da seguinte maneira: tenham compaixão daqueles que duvidam. A outros, salvem, arrebatando-os do fogo. A outros ainda, mostrem misericórdia com temor, odiando até a roupa contaminada pela carne. Por essa segunda versão da NVI, dá para perceber que Judas está falando de 3 grupos. E para quem acompanhou todas as outras mensagens, vai lembrar que Judas gosta de dividir os temas em grupos de 3. E aqui ele fala sobre 3 grupos. O primeiro grupo é ter compaixão daqueles que duvidam, ou melhor dizendo, daqueles que estão vacilantes. Olha, tenha compaixão, lidem amorosamente com esses que estão aí meio na dúvida. Aqueles que estão ouvindo algumas coisas, mas ainda não partiram totalmente para o lado da heresia. Eles estão ali na dúvida. Lidem com eles e tentem convencê-los sobre a verdade. Mas faça isso com amor, com compaixão. Chegue até eles e tente ajudá-los. Esse é o primeiro grupo. O segundo grupo já é aqueles que precisam ser arrebatados do fogo. Já são aqueles que estão no caminho errado. Eles já não estão mais na dúvida, eles já estão no caminho errado. Então vai lá e salve-os do fogo. Que fogo? Talvez o fogo das suas paixões lascivas. Ou o fogo do inferno. Mas parece que tem muito a ver, talvez as duas coisas, mas talvez a inclinação deles, as paixões carnais, os prazeres, lembra? Que eles trocavam a graça de Deus e a transformavam em libertinagem, dizendo: a gente pode fazer o que quiser com o nosso corpo, porque a graça de Deus é tanta sobre nós que não vai fazer diferença. Então vai lá e com amor, com paixão, fala com eles, tenta salvá-los desse estilo de vida. E o terceiro grupo,
A outros demonstrai misericórdia, porém com cuidado, com temor, tendo repugnância até da roupa manchada pela carne. Aqui talvez já uma referência daqueles que estão afundados na heresia e estão indispostos de sair de lá. E a ideia de Judas é: vai lá também com eles, demonstre misericórdia, mas cuidado para você não entrar na deles. Vai com cuidado. E depois Judas usa a figura, uma hipérbole, né, que a gente chama um exagero, falando sobre a roupa que eles vestem. Então, fica longe, rejeita até a roupa que eles vestem. A ideia é que eles estão tão afundados na heresia que é muito fácil eles contaminarem vocês. Então, vá com cuidado. Essa é a ideia de roupas manchadas, a ideia de vá com todo o cuidado. Mas a ordem de Judas é: lidem com eles com amor. Vocês, para lutarem pela fé evangélica, defenderem a fé evangélica, não devem sair daí ou por aí batendo, esmurrando, chicoteando os hereges, aqueles que às vezes estão até no nosso meio. A gente tem que agir com firmeza com eles, mas com amor. Isso o Senhor Deus sabe fazer muito bem, porque Ele lida conosco com firmeza e com amor. A gente olha para a história de Israel, Ele lidando com o povo de Israel com firmeza, mas com amor. Você lê os profetas dizem: o Senhor vai punir vocês, mas Ele vai libertar vocês. Então, o equilíbrio perfeito do lidar com o seu povo, é isso que Judas está dizendo agora para os seus leitores. E é essa a lição que nós aprendemos. Para defender a fé, nós precisamos lidar com amor, com compaixão com essas pessoas. Lembrando que pelo menos tem 3 grupos aí. Tem aqueles que estão na dúvida, não sabe se vai, se fica, se é certo ou se é errado. Tem aqueles que já estão no caminho, mas talvez ainda em condições de serem resgatados. E tem aqueles que estão no caminho, afundados no caminho, e mais difíceis de serem restaurados, porém não impossível para Deus. Judas, então, nesses versículos nos ensina 3 coisas que nós devemos fazer para defender a fé. A primeira delas, lembrar que tudo isso que está acontecendo já foi previsto pelos apóstolos. Segundo, levar uma vida séria com o Senhor Jesus Cristo. E terceiro, lidar com amor e firmeza com aqueles hereges. Quando a gente faz isso, a gente estará ou estaremos agindo, quando fizermos isso, estaremos agindo como o Senhor quer que nós venhamos a agir. Nós vamos agir como Ele age. E é com amor que, digamos, essa guerra será ganha. Com firmeza, mas com amor. E a punição vem do Senhor. O que o Senhor espera de nós, o que Judas esperava dos leitores, é que eles, ao contrário daqueles homens, fossem pessoas que tivessem na mente: olha, isso já foi previsto, isso iria mesmo acontecer. Que ao contrário daqueles homens que não ligavam para a vida com Cristo, com o Senhor, os seus leitores e nós, eles e nós, que pudéssemos então levar uma vida séria com Deus. E ao lidarmos com os hereges, fazer isso com amor. E é com amor também, baseado no amor de Cristo, que nós queremos sempre lembrar você de que o Senhor Jesus é a melhor pessoa para ser o Senhor da sua vida. Por isso nós te incentivamos a convidá-lo para estar na tua vida, para Ele ser o Salvador da tua vida. Receba-o como Senhor para que você seja salvo. E aí então você poderá ter a esperança que o versículo 21 fala. Esperando a misericórdia de nosso Senhor Jesus Cristo para a vida eterna. O que é a vida eterna? A vida eterna é a vida com Cristo aqui e agora. A presença dEle, a direção dEle na nossa vida aqui e agora. Mas a vida eterna é também a vida com Ele lá no céu, depois que a gente partir deste mundo, seja por conta da morte, ou seja por conta do arrebatamento. Você poderá ter essa esperança. E é possível que muitos que ouvem essa nossa
transmissão têm vivido sem esperança. E a esperança só em Jesus que a gente consegue encontrar. Por isso, queremos, de maneira amorosa, seguindo a linha que Judas está falando, convidar você para entregar a sua vida totalmente ao Senhor Jesus Cristo. Não deixe para amanhã. Resolva isso hoje. E quanto a nós, a você que já é cristão, nós oramos para que você, em defesa do Evangelho, tenha esses princípios na sua mente. Lembre-se que os profetas já previam que isto iria acontecer. Leve uma vida séria com Cristo. E ao lidar com esses que estão vacilantes, ou no caminho errado, ou mesmo bem endurecidos, haja com firmeza e haja com amor. É isso que o Senhor Deus espera de cada um de nós. Vamos orar? Senhor Deus e Pai, obrigado, porque hoje nós aprendemos como podemos agir para defender a fé. Não é saindo, agredindo, não é provocando guerras e brigas, mas é trazendo à memória que estas coisas já foram previstas pelos apóstolos, é assumindo uma vida, um relacionamento sério com o Senhor, e é lidando com amor com essas pessoas que estão no caminho errado ou inclinando-se para o caminho errado. Oramos também para que pessoas que ainda não receberam a Cristo possam receber, para que tenham a esperança de um dia estar com o Senhor no céu. Muito obrigado, Senhor, pela tua palavra. Conceda a cada um de nós uma semana debaixo da tua proteção e graça. Assim nós oramos em nome de Jesus. Amém. Que Deus possa abençoar a tua vida, a tua família e crianças. Envie para o grupo do WhatsApp da igreja o seu desenho. Adultos, se quiserem, podem mandar uma foto da família. Se quiserem, podem mandar um versículo bíblico, um cântico, um hino, uma oração. Vamos ter o nosso tempo gostoso de comunhão via o grupo do WhatsApp. Que o Senhor Deus abençoe a tua vida e tenham todos uma semana abençoada em nome de Cristo Jesus. Fiquem todos na paz do Senhor.